Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos construir um mini site para igrejas. Nós vamos utilizar o que para realizar esse projeto? Esse projeto vai ser focado em lives do Instagram e do Facebook. E nós vamos utilizar o Lumen Framework, que é um micro framework do Laravel. Como é um site bem simples, nós não precisamos utilizar um framework tão robusto como o Laravel. No caso, o Lumen já atende às nossas necessidades. Vamos utilizar o Flexbox Grid, que é um sistema de grid baseado em Flexbox, que tem a sintaxe muito parecida com a do Bootstrap. Eu não vou utilizar o Bootstrap em si nesse projeto. E vou utilizar como framework CSS o nosso Milligram para poder utilizar a estilização de botões, de textos e outras coisas que a gente vai utilizar nesse projeto. Então vão ser essas três ferramentas aí que nós vamos utilizar. O que você precisa para desenvolver esse projeto? Você precisa do PHP instalado na sua máquina, você precisa do Composer e do servidor MySQL, se você for utilizar o MySQL. Ou, nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando o SQLite. Bom, então vamos começar aqui a desenvolver o nosso projeto. Primeiro passo, se você ainda não tem o Lumen instalado na sua máquina, é ir lá no seu prompt de comando, aqui no PowerShell, por exemplo, e digitar o seguinte comando. Aqui no site do Lumen, na parte de instalação, a gente tem aqui como instalar o instalador do Lumen, que vai permitir a gente criar novos projetos aí com o Lumen de forma mais fácil. Basta você digitar esse comando aqui no seu terminal e ele vai instalar o Lumen na sua máquina. E aí você vai ter disponível o comando Lumen para criar novos projetos. Depois de instalado então o Lumen, qual que é o próximo passo? A gente criar o nosso projeto. Para isso a gente coloca Lumen, New e o nome do nosso projeto. No caso, o meu projeto vai ser site igreja. Então eu já fiz esse processo aqui para a gente poder poupar tempo. Então ele já criou o meu projeto, um projeto em branco que eu tenho aqui até o momento. Então eu vou entrar na pasta aqui do meu projeto. Ok. E o próximo passo é abrir o VS Code, ou o Atom, ou o Sublime, o editor, ou a ideia de sua preferência que você desejar aí. No caso, eu abri o Visual Studio Code dentro aqui do meu projeto. Então aqui está o projeto em branco, não alterei nenhum arquivo até o momento. Então um projeto em branco para a gente começar a trabalhar. Bom, então vamos aqui começar a desenvolver o nosso projeto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então é tentar rodar aqui o meu servidor. Bom, então vamos lá, aqui eu abri o meu terminal, vou limpar aqui minha tela e no meu terminal vou colocar php artisan serve. No caso, eu não tenho esse comando aqui, já é costume de trabalhar com Laravel, no Lumen a gente não tem disponível esse comando. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar na pasta public, php, "-s", para a gente poder rodar o próprio servidor do PHP. E aqui eu vou rodar ele na porta 8000. Prontinho. Vou abrir aqui agora o meu projeto, localhost na porta 8000 e tudo ok. Está funcionando aqui o Lumen. Então o Lumen na versão 7.0.3 e os componentes do Laravel aí, a biblioteca do Laravel na versão 7.0. Está rodando. Primeiro passo então aqui agora, eu vou salvar esse arquivo .env. Vou dar um Ctrl Shift S aqui para poder salvar uma cópia desse arquivo apenas como .env para a gente poder fazer algumas configurações aí. Aqui em AppK a gente teria que colocar uma chave, se não me engano é de 32 caracteres, para poder rodar aí, a nossa criptografia, né? Depois quando a gente for trabalhar com autenticação. Aqui a gente vai configurar o nosso banco de dados, no caso eu vou utilizar o SQLite.
Aqui eu vou comentar essa linha aqui com o nome do meu banco de dados, o usuário e a senha. Ok, salvei. Próximo passo aqui então, vou deixar rodando aqui no servidor novamente. Então parei ele e rodei novamente para poder pegar essas configurações aqui do .env. Sempre que você alterar as configurações do .env, você tem que parar e executar novamente o seu servidor. Vou abrir aqui uma nova aba do meu terminal. Então aqui eu tenho dois terminais, um com PHP, o servidor lá que está rodando, e outra agora que eu vou trabalhar nele. Bom, aqui então, o que a gente vai fazer? Aqui em App, a gente tem aqui um exemplo de um model. A gente vai criar o nosso primeiro model. Eu vou vir aqui em Migrations. Deixa eu ver aqui se a gente tem disponível comando de criação de Migrations. Se eu colocar só PHP Artisan, ele vai mostrar para mim todos os comandos que eu tenho disponíveis. Deixa eu só abrir aqui o terminal um pouco mais. Ok, então a gente tem aqui o Make Migration. Então a gente pode criar aqui uma Migration pelo terminal. Bom, então vamos lá. Como eu quero focado em lives, o que eu vou fazer? Eu tenho que criar um model para isso, a entidade, dependendo do seu conceito aí de banco de dados, a gente costuma chamar de entidade, uma tabela, né? Não necessariamente uma tabela é uma entidade, mas geralmente uma entidade ela se resume em uma tabela. No caso aqui, por exemplo, usuário, né, seria uma entidade que é representado por uma tabela, geralmente chamada de users nesse caso. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer aqui? Criar o nosso model responsável por armazenar as lives. O que eu vou querer? Eu vou querer armazenar qual que é o ministério, ou seja, a área da igreja que eu quero armazenar essa live. Então vou separar essas lives pela área da igreja e em seguida as lives. Isso é basicamente isso. Então para isso então eu vou criar vou dar aqui um PHP Artisan Make Migration e aqui eu vou colocar Create. Vamos ver aqui a tradução de ministérios ou sessões. Vamos colocar aqui sessões, categoria no caso, fica até mais organizado. Então categoria. Aqui a categoria, então nossa tabela vai chamar Categories. Ok, dou um Enter e ele está criando aqui a minha Migration. Daqui a pouco ela aparece aqui na minha pasta de Migrations, ó, em Database, Migrations. Ok, não apareceu aqui ainda, então vou atualizar aqui a minha janela. Já criou aqui, ó. Categories. Ok, próximo passo, então, é criar a minha próxima Migration, que será a da Live. Então aqui, Lives. Lives, que é o que vai armazenar cada live. Então aqui o nome da tabela a gente sempre coloca no plural. Bom, próximo passo então é que em categorias nós vamos ter apenas o nome da nossa categoria. Então vou colocar aqui Table. Vou criar uma coluna nessa minha tabela com o nome de Name. Ok, aqui em Lives Table vou ter o nome da minha live. Então, é um dado do tipo string, uma coluna do tipo string, e eu vou armazenar o name, ok? Em seguida, eu vou armazenar aqui a thumbnail. No caso, eu posso colocar aqui foto, ok? Vai ser um campo do tipo string, onde a gente vai armazenar o caminho dessa imagem dessa live. E aqui a gente vai ter outro campo do tipo string. Aqui, essa foto aqui no caso, eu vou colocar ele como não obrigatório. Tá? O nome é obrigatório. Aqui a gente vai ter o link. Vou colocar o URL. Vai ser um dado do tipo string também. E a gente vai ter aqui um campo do tipo date com a data. E um campo do tipo time com a hora também dessa live. Ok. Vamos ver aqui se não está faltando mais nada. Acredito que seja
Só isso, qualquer coisa a gente volta aqui depois e adiciona mais colunas aí na nossa tabela. Agora a gente tem que fazer o Foraging Key, a gente tem que relacionar essa live com as categorias. A categoria a gente, vamos lembrar que vai ser como, por exemplo, o nome dos ministérios ou a categoria que você quiser, como que você quiser organizar essas lives. Aqui em Database, vamos pegar lá a referência, mudou a sintaxe, que a gente pode pegar, deixa eu pegar essa referência lá no próprio site do Laravel, já que usa o mesmo esquema de migrations. Então aqui em Database, Migrations, Foraging Key, ok. A gente tem agora essa sintaxe bem mais simples aqui, de escrita da Foraging Key. Então aqui, category, ID, no caso que o nome é o singular, né, porque eu estou relacionando a uma categoria e não a várias categorias. Vai referenciar o campo ID dessa tabela aqui, que é esse daqui. Na tabela Categories. Ok. A gente tem que prestar atenção também na ordem aqui da criação das migrations. Se eu criar, por exemplo, a migration de lives antes da migration de categorias, quando eu tentar fazer esse relacionamento aqui, vai dar erro. Então a gente tem que fazer na sequência de dependências. Aqui eu posso colocar... Aqui ele faz também esse processo de forma mais automática ainda, se a gente colocar dessa forma aqui. No caso eu já vou deixar dessa forma aqui que eu já tinha colocado antes. E aqui eu vou só passar mais um parâmetro aqui, que é o onDelete. onDelete Cascade. O que vai acontecer quando eu coloco esse onDelete Cascade? Se eu deletar uma categoria, ele vai deletar todas as lives daquela categoria também. Ok? E acredito que esteja ok agora. Aqui em hora, vou deixar ele como obrigatório mesmo. Ok. Bom, feito isso então, vamos tentar agora rodar aqui as nossas migrations. Qual que é o comando aqui para mim poder rodar as nossas migrations? O que é rodar as migrations, né? Simplesmente você criar as tabelas no banco de dados em si. Por enquanto a gente só criou o processo de como serão criadas, a gente só configurou, né, entre aspas, como que vai ser as nossas tabelas. Agora a gente vai criar o banco de dados em si. Então PHP Artisan migrate. Ok, então Enter. E você pode ver que deu um erro aqui, falando que o nosso arquivo, já que o SQLite, para quem já conhece esse banco de dados, é um formato de banco de dados que ele é um arquivo salvo aqui no nosso projeto. Então, ele está falando que esse arquivo não existe, então eu tenho que criar esse arquivo. Olha lá onde que ele está querendo ele, ó. A pasta database, o arquivo database.sqlite. Vou copiar aqui o nome. Então, aqui na minha pasta database, vou criar um novo arquivo, chamar ele de database.sqlite. Em seguida, PHP Artisan Migrate. Aqui, vamos ver qual que é o erro que deu aqui. Aqui. Que ele deu um erro porque no caso eu teria que criar uma tabela também com esse nome. Então vou colocar aqui de uma forma mais simplificada ainda, que no caso ele já cria a coluna também dessa tabela. Vamos lá editar então aqui a nossa migration de lives, ok? E aqui, vou só mudar aqui para Category ID. Então, automaticamente ele já vai detectar que ele faz referência à tabela de categorias e vai criar aqui também uma coluna com esse nome para poder criar o Foraging Key. Ok, então vamos lá. Executo novamente e prontinho, agora ele já rodou. Como você pode ver que ele falou que rodou só a de lives. Por quê? Porque na vez que eu executei anteriormente, ele já tinha executado com sucesso essa migration aqui de categorias. Bom, feito isso, o nosso banco de dados está configurado. Qual que é o próximo passo? Configurar os nossos modos, que é por onde a gente vai manipular esses dados aí.
Então eu vou vir aqui nesse arquivo user.php, que é um model, uma entidade. Então eu vou dar um Ctrl Shift S, vou salvar uma cópia desse arquivo. Vou chamar ele de category. Sempre o nome em singular da minha tabela, o nome de um item em si, né? Então vamos lá. Aqui eu vou mudar o nome da minha classe para category, ok? Aqui eu não vou implementar essas questões aqui que são de relativos à autenticação. Vou remover esses campos escondidos aqui e vou deixar apenas esse fillable. E aqui eu vou colocar só o name, que é o campo que eu tenho lá na minha tabela. Vou excluir aqui essas classes que eu não estou utilizando apenas a classe model e ok. Prontinho, ok. Vamos lá então para o próximo passo agora. O próximo passo que eu vou fazer aqui, apenas para a gente testar, eu vou criar aqui uma rota do tipo get, aqui eu vou chamar de category barra create. Então function. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou criar uma categoria aqui de forma bem simples e fácil. Então aqui eu vou criar uma variável, vou chamar de category, new category. Ok. Criei aqui uma instância, automaticamente ele já colocou o use aqui para mim, dependendo do seu ETL ou do seu editor, talvez não faça isso. Então você tem que colocar o use aqui em cima. Então category, vou colocar o nome da minha categoria, name, e aqui eu vou colocar categoria 1. E aqui, category save. Tem um jeito mais simples de fazer isso? Tem. Poderia simplesmente colocar aqui, ó, category, create, e passar aqui name e o nome da minha categoria, ó, categoria 2. Então estou criando aqui duas categorias de forma diferentes. Primeiro eu crio uma instância do objeto e coloco lá as propriedades. No caso, essas propriedades aqui são os nomes das minhas colunas que eu tenho, que no caso aqui da categoria apenas o nome. E na segunda forma eu apenas passei um array direto através aí do meu método create. Bom, feito isso então, vou vir aqui, vou colocar category barra create. Vamos ver se foi tudo ok. Router, né, que é o nome da minha variável, eu escrevi errado. Atualizo a minha página, vamos ver se está tudo ok. Aqui connection on new. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Se não me engano aqui em Bootstrap, no arquivo app, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que alterar algumas coisinhas aqui. O que a gente vai fazer aqui nesse arquivo? A gente tem aqui, ó, nessa linha aqui, Create Application, a gente tem aqui essa parte aqui de facades, eu vou habilitar eles e vou habilitar o Eloquent também, porque senão eu não consigo utilizar os meus módulos. Atualizo aqui, você pode ver que a página carregou sem nenhum erro, então significa que está tudo ok, ele conseguiu criar lá as minhas categorias. Como que eu faço para poder ver agora? Eu vou criar uma nova rota aqui então, para isso. Do tipo get também, quando eu acessar a barra category. Acessei barra category, vou colocar um parênteses extra, deixa eu remover aqui, ok? Ele vai abrir essa função aqui, function, ok? E aqui eu vou dar apenas um return em category all. Vou pegar todas as categorias que eu tenho cadastradas lá no meu banco de dados. Então acessei aqui barra category, como você pode ver, tá aí as minhas duas categorias que eu criei. Aqui ele tem duas novas colunas aqui também, created e updated, que é a data que eu criei esse dado e a data que eu atualizei esse dado. Quando eu crio, as duas datas são iguais, mas se eu editar, por exemplo, esse nome, a data de atualização aqui vai mudar. Isso vem de onde? Lá das nossas migrations, aqui desse timestamps, ok? Bom, então
tá pronta aqui essa primeira parte. Agora a gente pode passar, a gente já viu que está tudo ok no cadastro de categorias, né? Agora a gente pode passar para criar o nosso próximo model, que é o de live. Então, vou salvar aqui uma cópia desse arquivo category, vou chamar ele de live. Ok, vou renomear o nome da minha classe, live. Aqui eu vou colocar as minhas colunas que eu tenho lá. Então, é name, foto, tenho URL, data e hour, que é a hora da minha live. E tem a category ID também. Category ID. Ok, aqui ela faz relacionamento com as categorias. Então, eu tenho que criar aqui um método para isso. Então, public function, para eu poder conseguir as informações da categoria que ele pertence. Eu vou chamar essa função de category. Essa função não, né? Perdão. Aqui dentro de uma classe sempre chama método. Eu li aqui function e confundi aí os nomes. E aqui eu vou colocar um return this belongs to, que significa que ele pertence ao quê? Ele pertence a uma categoria, uma category. Passo aqui o caminho lá da minha classe category. Ok, então ele é relacionado à minha classe category. Então quando eu acessar, tiver lá, por exemplo, uma variável live com um objeto de uma live em específico, eu vou poder colocar live category name e vou pegar o nome da categoria que essa live pertence. Isso porque a gente implementou esse método aqui, informando que ele pertence a essa categoria. Bom, então está tudo ok também. Qual que é o próximo passo então? O próximo passo a gente vai começar a desenvolver a interface, a parte visual do nosso site. Mas isso a gente vai fazer no nosso próximo vídeo, onde a gente vai começar a criar a interface, depois a gente vai criar os formulários para fazer o cadastro de categorias e cadastro de lives. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.